Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Heróis Renascem, volume 1. O Heróis Nascem de hoje, não dos anos 90. Eu sei que Heróis Renascem é um título que não traz muito boas memórias para os leitores Marvel, principalmente para os mais antigos. Né? Por quê? Né? Heróis Renascem é um título dado a um grupo de séries que foi publicado logo após a saga Massacre. Só para explicar, para contextualizar para o pessoal, Massacre foi uma saga ao final da qual os Vingadores e o Quarteto Fantástico deram a vida para salvar o universo. Não vou entrar mais em detalhes. Então nós temos um universo Marvel sem Vingadores, um universo Marvel sem Quarteto Fantástico. Sobraram os mutantes, sobraram os heróis urbanos, sobrou o Homem-Aranha, mas Quarteto Fantástico e Vingadores, duas pedras fundamentais desse universo, deixaram de existir. Bom, nesse contexto, na verdade eles deixaram de existir para os habitantes do universo Marvel. Os leitores viram essas séries serem relançadas desde o início, numa espécie de universo paralelo. Porque Quarteto e Vingadores sobreviveram num universo próprio que foi criado pelo Franklin Richards. E aí tivemos série do Quarteto Fantástico, série do Capitão América, série dos Vingadores, série do Homem de Ferro. E quem assumiu essas séries foi o pessoal da Image, o Jim Lee e Rob Liefeld, que voltaram à Marvel para cuidar desse setor aí do universo Marvel. Foram 12 edições de cada título. Bom, não é uma fase muito celebrada, embora eu devo dizer que minhas memórias do quarteto, pelo menos, não são assim tão terríveis. Capitão América é bem ruim lá com Rob Liefeld, mas enfim, não é um momento muito celebrado da Casa das Ideias. E agora esse título volta, Heróis Renascem. E a premissa aqui, ela conversa com a premissa daquele Heróis Renascem lá de trás. Por quê? Né? Aqui nós também temos um mundo sem Vingadores. Não porque os Vingadores morreram, mas porque eles nunca existiram. Na verdade, o Capitão América nunca foi retirado do gelo, o Homem de Ferro nunca foi capturado na guerra. Enfim, os Vingadores nunca existiram. Eles não apenas desapareceram, mas nem vieram à luz. Esse supergrupo nunca fez parte do universo Marvel. É uma série do Jason Aaron e do Ed McGuinness. É a equipe que está no título atual dos Vingadores. Isso aqui pode ser considerado parte da fase do Jason Aaron à frente dos Vingadores. Inclusive, isso aqui substituiu a mensal dos Vingadores. A mensal ficou em hiato enquanto essa série estava saindo lá nos Estados Unidos. Mas não é preciso ler a fase do Aaron para entender. Claro que quem estiver lendo vai pegar uma outra referência a mais. Por que eu posso dizer isso? Porque eu estou atrasadíssimo nessa fase Aaron. Está aqui no número 30 e tantos no Brasil. Eu li, sei lá, até o número 14, número 15. Não estou bem lembrado agora. Mas eu estou muito atrasado. E a compreensão foi de boa, né? Isso aqui, gente, é uma história com uma pegada meio Dinastia M. Aquela pegada de história que a realidade foi mudada, o mundo agora é outro e alguém lembra. No caso de Dinastia M, quem lembrava era o Wolverine. Tivemos a Era do Apocalipse também nos anos 90, e quem lembrava era o Bishop. E aqui quem lembra de como a realidade deveria ser é o Blade, que atualmente faz parte dos Vingadores. E é claro que quem lembra vai buscar refazer a realidade, fazer com que a realidade volte a ser o que sempre foi. Como trama, isso aqui é simples, simplório, eu até diria em alguns momentos. O interessante, e aí está o título do meu vídeo, é que na verdade, isso aqui funciona como uma grande homenagem a DC, ou uma paródia, se você quiser. Porque no lugar dos Vingadores, quem assume a frente aí desse cenário super-heróico é o Esquadrão Supremo, que aqui é chamado de Esquadrão Supremo da América. O Esquadrão Supremo da América faz às vezes da Liga da Justiça da América. Se vocês forem lembrar bem, o Esquadrão Supremo são personagens que cada um é uma versão de um membro da Liga da Justiça. Tem aí o Hyperion, que é uma versão do Superman, o Falcão Noturno, que é a versão do Batman, o Dr. Espectro, que é a versão do Lanterna Verde, a Princesa do Poder, agora não estou lembrando se é a Princesa do Poder mesmo o nome dela, mas é a versão da Mulher Maravilha. Enfim, então é como se a Liga da Justiça estivesse no universo Marvel. Só que não é só isso. Há várias alterações no universo para emular a DC. Por exemplo, o Peter Parker faz às vezes de Jimmy Olsen. O Beyonder faz às vezes de Sr. Mxyzptlk, ou seja lá como é que isso seja pronunciado. O Hulk tem uma pegada meio bizarro do Superman. E as próprias histórias, elas
conversam com histórias da DC. Por exemplo, essa daqui nós vemos o Borrão, que é a versão do Flash, enfrentando o Corredor Fantasma. A gente lembra aí daquele, acho que é o Corredor Negro, né, que é uma criação lá do Jack Kirby, e aqui ele está lutando pela própria vida. Enfim, as próprias histórias fazem referências a tramas da DC. Há algumas homenagens que são legais, outras que nem tanto. Por exemplo, há uma que é tosca, eu vou mostrar porque no spoiler isso correu as redes sociais pra caramba, que é o Hyperion matando o Galactus, assim, seria um Superman versus Galactus. Então, assim, isso aqui ficou tosco, né? Como se o Galactus fosse um ser vivo dessa maneira, assim, o Galactus é uma entidade. Enfim, isso aqui ficou tosco. Há suas tosqueiras, mas há algumas sacadas legais. E a ideia por trás é muito boa. Mas com todo respeito, Jason Aaron não era o autor para fazer isso. A pena que a ideia tenha surgido com ele. Eu fico imaginando se nas mãos de um Busiek, de um Roger Stern, ou até mesmo de um Mark Waid, ou dos contemporâneos, penso um Al Ewing, um Jeff Jones com isso, por exemplo, acho que faria algo bem bom. Mas a história, ela tem duas frentes. Tem a trama principal, né, do Blade buscando aí entender esse mundo e caminhos para restaurar a realidade como deveria ser, a parte mais simplória, e também há aventuras que mostram um pouco do mundo, mostram os personagens. Por exemplo, aqui há uma aventura do Borrão, que ele lida com uma feiticeira escarlate que também tem os poderes do Mercúrio, a feiticeira mercuriana. Há uma história do Doutor Espectro, que é uma história a lá Lanterna Verde, né? Deixa eu mostrar para vocês. Enfim, há essas duas frentes, como eu disse, a trama principal e essas aventuras. Nessas aventuras está o melhor. Eu já disse aqui que eu não curto a fase do Jason Aaron à frente dos Vingadores. Acho a pior fase do grupo em bastante tempo. Tá longe do Jason Aaron de Thor, por exemplo, que fez um trabalho muito bom. O de Motoqueiro Fantasma. Esses dois são os melhores trabalhos dele na Marvel, na minha opinião. Mas também tá longe mesmo do Jason Aaron dos Wolverine e os X-Men, ou de um Jason Aaron de Doutor Estranho. Nos Vingadores, realmente, ele tá fraco, assim, né? E vários dos problemas da fase dele dos Vingadores aparecem um pouco aqui. Mas isso aqui, ao meu ver, apesar disso, está uns 2 passos à frente da fase dele nos Vingadores. Lendo pela brincadeira com a DC e não esperando muito, dá pra se divertir. Isso aqui é o que eu chamo de boa leitura pro ônibus, por exemplo, às vezes pra fila, a gente tá lendo alguma coisa. Então é o tipo de coisa que funciona assim. Ou, já disse isso em alguns outros momentos, talvez eu não seja o público, né? Um público mais jovem, a molecada talvez curta mais. Faz parte também. Faz parte. Mas de verdade tem um pouco minhas dúvidas. Talvez o pessoal curta mais pelo conceito, né? Isso é uma coisa que eu tenho reparado nos quadrinhos de super-heróis. A galera tem, até os roteiristas, focado no conceito, na ideia, e às vezes se esmerado um pouco na construção da trama em si, né? E as coisas não sobrevivem só de enredo, né? Não sobrevivem só de conceito. Mas assim, enfim, quem quiser ler uma coisa totalmente despretensiosa e não esperando muito, pode se divertir, principalmente com essas piadinhas, essas relações aí. Piadinha não é a palavra, né? Mas essas referências a DC. Periga, e de verdade eu quero ver como é que isso vai ser, que os tie-ins sejam melhor que a série principal. Porque vai sair um conjunto de tie-ins. No Brasil vão ser 2 minisséries. Heróis Renascem e Heróis Renascem o Mundo Sem Vingadores. E no Heróis Renascem nós temos a trama principal e na outra nós temos os tie-ins. As duas vão ter 2 edições. Quero muito ler os tie-ins, porque periga, né, os tie-ins serem melhores, o pessoal brincar mais, ter mais tempo só para brincar, às vezes, com um ou outro personagem. Enfim, né? Assim, de verdade, essa história aqui do Borrão, por exemplo, ela é uma homenagem. Histórias do Flash, que nós vimos na década de 80, na década de 90, por exemplo, se você leu esse encadernado do Flash que saiu recentemente, que traz as histórias do Flash escritas pelo Mark Millar e pelo Grant Morrison, cara, isso aqui lembra muito, assim. No caso do Dr. Espectro, por exemplo, cara, a arte está muito bonita, muito. O negócio as cores meio psicodélicas também, a coisa ficou muito legal. Vale dizer que o Ed McGuinness, ele cuida dos desenhos da trama principal, mas essas tramas secundárias, elas têm outros, né? Tem o Dale Keown, tem o Frederico Vicentini e o James
Stokoe, enfim, né? Tem uma equipe aqui, achei legal isso, né? Cada membro aí do Esquadrão Supremo, nós temos um desenhista diferente para trabalhar. Enfim, né? Falando mais ainda sobre a trama, segurando um pouco para não dar tantos spoilers, nós vamos ver aqui que a subversão da realidade pode ser mais profunda do que parece. Não só uma inversão Marvel e DC, mas também a própria noção de bem e mal pode ser subvertida aqui. Não vou falar mais, mas esse talvez seja o aspecto mais interessante. Vamos ver como é que vai ser trabalhado no próximo volume. De verdade, não espero tanto, né? O próximo volume já encerra a coisa, mas mais uma vez uma ideia que pode ser legal, assim, como eu disse, né? A fase do Arrow nos Vingadores não é legal, isso aqui tá um ou dois passos acima, mas tem que ser lido, cara, vai totalmente, mas totalmente despretensioso, não esperando muita coisa, se quiser ler essas brincadeiras, assim, essas coisas com a Marvel e com a DC. Poxa, como é que seria legal isso aqui realmente na mão de um outro roteirista? Eu acho o Aaron habilidoso, né, mas nos Vingadores não tá fazendo um bom trabalho, e eu acho que isso aqui não é a pegada dele. Isso aqui é para alguém que curte a cronologia dos dois universos, enfim, né? Bom, tá aí o meu olhar. Tá aí o meu olhar. Agora você entendeu o título, né? O que aconteceria se a Marvel fosse DC. Porque isso aqui acaba sendo, em certo aspecto, também um Arif, né? Conversando um pouco com o Arif. Só que um Arif que está dentro da cronologia, né? A realidade foi alterada. Enfim, minha gente, é isso. Eu vou parando então por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha aquilo tudo que você já sabe. Lembra do link da Amazon, o link da Panini que estão na descrição. Vou deixar o link de Heróis Renascem, caso alguém tenha interesse. Vou parando então por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.